Alô, pessoal. Pessoal, venho com a resolução do exercício que eu passei para vocês sobre produtos notáveis, certo? Então, eu passei uma questão que ele pedia para você determinar o quadrado da soma das expressões abaixo. E coloquei algumas letras aí para vocês fazerem para mim, certo? Então, eu venho com essa resolução porque teve algumas pessoas que falaram no meu privado que não estava entendendo tal letra ou que não fez tal letra, certo? E teve algumas outras que fizeram pela metade ou até não fizeram nada, certo? Então eu venho com o exercício para vocês rever o que foi que vocês fizeram e quem não fez, tentar fazer e resolver e deixar tudo bonitinho no caderno, tá ok? Então bora fazer a letra A, veja só. Aqui eu tenho entre parênteses x mais 5 elevado ao quadrado. Eu já falei a vocês que isso é a mesma coisa de escrever x mais 5 vezes x mais 5. Feito isso aí, é fácil para se resolver agora. Por quê, professor? Porque eu vou multiplicar esse aqui com esse, depois esse daqui com esse. Quando eu fizer isso, eu venho com o de baixo com esse aqui e o 5 com o outro 5 lá. Então, bora fazer para a gente ver como é que vai ficar isso aqui, ó. X vezes x é x. Só que aqui eu tenho 1 como expoente, aqui eu tenho 1. Se eu tenho 1 e 1 aqui, vai ficar x ao quadrado. Mais com mais na multiplicação dá mais. X vezes 5, 5x. Agora eu vou pegar o 5, vou vir com x, depois 5 com 5. Mais com mais na multiplicação também dá mais. 5 vezes x, 5x. Mais com mais dá mais. 5 vezes 5, 25. Eu vou juntar os termos semelhantes. Eu já vi aqui, ó, que tem dois termos semelhantes, já estão igualzinho. Então agora é só você fazer a soma dos dois e dar a resposta. Então, x ao quadrado, sinais iguais, repete o sinal e soma os números. 5 e 5, 10x mais 25. Isso aqui é a resposta da letra A dessa primeira questão aí, certo? Bora para a segunda letra, que é a letra B, a mesma coisa. Eu tenho aqui entre parênteses x mais 2y, isso tudo elevado ao quadrado. Eu já sei que o professor ensinou que isso aqui é a mesma coisa que x mais 2y, fecha parênteses, vezes x mais 2y. Aí eu vou fazer a mesma coisa, ó, x com x, depois x com 2y. Quando eu fizer isso, eu venho com esse aqui de baixo com esse, depois esse com esse. Então, primeiro é esse com esse. Ó. Mais com mais na multiplicação dá mais. X vezes x eu já sei que é x. Aqui eu tenho um de expoente e um de expoente. 1 e 1, 2. Por que, professor, 2? Porque na multiplicação a gente soma os expoentes, certo? Mais com mais na multiplicação dá mais. X vezes 2 yx vai dar 2yx, certo? Multipliquei esse que deu isso e esse com esse que deu isso. Vou vir agora com 2y com isso daqui. Mais com mais na multiplicação dá mais. 2y vezes x dá 2yx. Mais com mais dá mais. 2y vezes 2y vai dar 2 vezes 2 vai dar 4. Y eu tenho um aqui de expoente, outro um aqui. Vai ficar y a segunda. 2y vezes 2y é 4y a segunda. Eu já sei que eu tenho dois termos semelhantes. Se eu tenho dois termos semelhantes, eu vou somar os dois da resposta. Então aqui vai ficar x ao quadrado. Sinais são iguais. Repete o sinal e soma os números. 2 e 2, 4yx mais 4y a segunda. Isso é a resposta da letra B. Bora para a letra C. A mesma coisa, ó. Entre parênteses eu tenho A a terceira mais B a segunda, tudo isso elevado ao quadrado. Eu já sei que meu professor ensinou que isso aqui é a mesma coisa se eu escrever assim, ó, A a terceira mais B ao quadrado vezes A a terceira mais B ao quadrado. Igual
eu já sei que eu tenho que multiplicar esse com esse, depois esse com o de lá. E depois eu venho esse com esse e esse com esse. Então presta atenção, aqui está muito fácil. Ó. A vezes A é A. Aqui eu tenho 3A, 3A, vai ficar a sexta. Mais com mais, na multiplicação dá mais. A terceira vezes B a segunda vai dar A terceira, B a segunda. Vou pegar o B a segunda agora e multiplicar com todos esses aqui. Mais com mais, na multiplicação dá mais. B a segunda vezes A terceira é a mesma coisa de A terceira vezes B a segunda. Para ficar igual esse aqui, eu vou colocar A terceira vezes B a segunda. Então, A terceira vezes B a segunda vai ser A terceira, B a segunda. Mais com mais, na multiplicação dá mais. B vezes B é B. Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 2. Vai ficar B a quarta. Eu já sei que esses dois aqui são semelhantes. Se os dois são semelhantes, eu vou somar, certo? Porque eu tenho sinais iguais. E numa soma com sinais iguais, eu vou repetir o sinal e somar os números. Quando não tem número, aqui tem 1 e aqui tem 1. Então, vou repetir A sexta, vou repetir o sinal. 1 mais 1 vai dar 2. A terceira, B a segunda, mais B a quarta. Isso é a resposta da letra C. Bora para a letrinha D. A letra D é a mesma coisa. Ó. Entre parênteses eu tenho 3P mais 5 elevado à quinta. Tudo isso é elevado ao quadrado. Eu já sei que isso daqui é a mesma coisa de 3P mais x à quinta vezes 3P mais x à quinta, certo? Então, feito isso, eu vou multiplicar esse com esse, depois esse aqui com esse aqui, certo? Quando eu multiplicar esse aqui por todos esses termos aqui, eu pego esse com esse, depois esse com esse aqui. Então, bora lá, ó. Mais com mais vai dar mais na multiplicação. 3 vezes 3 dá 9. P a segunda. Por que P a segunda? Porque aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 1. Então, vou repetir o P e somar os expoentes, certo? Esse com esse agora. Ó. 3P vezes X a quinta. Aqui tem 1. Ó. 3 vezes 1 dá 3. Mais com mais dá mais. 3 vezes 1 daqui dá 3. 3 o quê? Px a quinta. P daqui, X a quinta daqui. Mais com mais na multiplicação dá mais. X a quinta vezes 3P é a mesma coisa de 3P vezes X a quinta. Eu vou pegar daqui, ó, para ficar igualzinho a isso. 3P vezes X a quinta é 3P X a quinta, certo? E mais com mais dá mais. X vezes X é X. Aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 5. Somando os dois vai dar 10. Certo? Eu já tenho aqui esse termo semelhante com esse termo semelhante. O que é que eu faço, professor? Se os sinais são iguais, eu vou repetir o sinal e somar os números. Então, aqui vai dar 9, P a segunda. Sinais são iguais, repete o sinal e soma os números. 3 e 3, 6. 6, PX a quinta, mais X a décima. Então, isso daqui é a resposta para a letra D. Bora fazer a letra E. Nessa letra E aqui, eu tenho x mais 6, tudo isso elevado ao quadrado. Eu já sei que isso daqui é a mesma coisa de x mais 6 vezes x mais 6. Não é isso, pessoal? Então, o que é que eu vou fazer agora? Primeiro eu multiplico esse com esse, depois esse com esse daqui. Depois eu multiplico o 6 com o x, depois o 6 com o 6. X vezes x é x ao quadrado. Por quê, professor? Porque x vezes x é x, aqui tem 1, aqui tem 1. 1 em 1, 2. Mais com mais na multiplicação dá mais. X vezes 6 é 6x. Vou pegar o 6 agora com todos esses termos. Mais com mais na multiplicação dá mais. 6 vezes x, 6x. Mais com mais na multiplicação dá mais. 6 vezes 6, 36.
já estou vendo aqui que esse termo é semelhante com esse. Se são semelhantes e se os sinais são iguais, eu vou repetir o sinal, certo? Aqui é uma soma e somar os números. Então, vê lá, ó. X a segunda, repetir o sinal, 6 com 6, 12x mais 36. Isso é a resposta da letra E. Bora para a letra F. Na letra F é a mesma coisa, eu tenho 3x mais 1, tudo isso é elevado ao quadrado. Então isso aqui é a mesma coisa se eu escrever dessa maneira, ó, 3x mais 1 vezes 3x mais 1. Quando eu faço isso daqui, pessoal, o que é que eu vou fazer? Eu multiplico esse com esse, depois esse com esse termo. Quando eu encontrar o resultado, eu pego esse com esse, depois esse com esse. Bora lá, ó. 3 vezes 3, 9. 9x a segunda. Por que, professor? Porque aqui eu tenho um expoente 1 e tenho um expoente 1, certo? Mais com mais na multiplicação dá mais. 3 vezes 1, 3. 3 o quê? X. Mais com mais na multiplicação é mais. 1 vezes 3x é 3x. Mais com mais é mais. Na multiplicação, 1 vezes 1 é 1. Feito isso, eu vou ver se tem termos semelhantes. Tem, ó. Esse é semelhante com esse. Então, se esses termos são semelhantes, o que é que eu vou fazer? Eu vou olhar se os sinais são iguais. Se os sinais forem iguais, é uma soma. E na soma, os sinais forem iguais, eu vou repetir o sinal e somar os números. Então, aqui vai dar, ó, 9x a segunda. Sinais iguais, repete o sinal e soma os números. 3x com mais 3x, 6x, mais 1. Isso aqui é a resposta da letra F. Bora para a letra G. Eu já estou vendo aqui que na letra G eu tenho 4A mais 5B a segunda. Isso é a mesma coisa se eu escrever dessa maneira aqui, ó. 4A mais 5B vezes 4A mais 5B. Isso é a mesma coisa. Então, eu já sei que eu tenho que multiplicar esse aqui com esse, depois esse com esse aqui. Quando eu encontrar o resultado dessas multiplicações, eu vou multiplicar esse com esse e esse com esse aqui. Bora lá, pessoal? Então, ó, mais com mais vai dar mais na multiplicação. 4 vezes 4, 16A a segunda. Por que a segunda, professor? Porque aqui tem um expoente 1 e aqui tem um expoente 1. Mais com mais na multiplicação dá mais. 4 vezes 5 é 20AB. Só fui repetir as letras. Mais com mais na multiplicação dá mais, ó. É a mesma coisa, ó, do que eu fiz agora, ó. 5B vezes 4A é a mesma coisa de 4A vezes 5B. Então, para ficar igual a esse aqui, eu vou colocar, ó. 5 vezes 4 vai dar 20, né? 4 vezes 5 também dá 20. Só que eu vou colocar o A primeiro e o B depois. 4A vezes 5B vai dar 20AB. E por último, mais com mais dá mais. 5 vezes 5, 25B a segunda. Por quê, professor? Porque aqui eu tenho um expoente 1 e aqui tem um expoente 1. E na multiplicação, soma os expoentes. Então, eu já sei que esse termo é semelhante com esse. Se esses termos são semelhantes, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar ou vou diminuir? Eu tenho que analisar. Então, eu já estou vendo que aqui é uma soma. E quando é uma soma com sinais iguais, eu vou repetir o sinal e somar os números. Então, bora resolver. Aqui eu vou repetir, ó, 16 a segunda. Sinais iguais, vou repetir o sinal e somar os números. 20 com 20, 40AB, mais 25B ao quadrado. Isso aqui é a resposta da letra G. Bora fazer agora a letrinha H. Na letra H, eu estou vendo que eu tenho dentro dos parênteses M a terceira mais 2N. Tudo isso é elevado ao quadrado. Então, eu já sei que isso daqui eu posso escrever dessa maneira, ó. M a terceira mais 2N, fecha parênteses, vezes M a terceira mais 2N. Então, feito isso aí, eu depois faço uma multiplicação. Esse com esse e esse com esse aqui de trás. Depois que eu encontrar o resultado, eu venho esse com esse, depois esse aqui com esse. Bora lá, pessoal? M vezes M é M.
Na multiplicação eu tenho que somar os expoentes. Aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 3. Vai ficar m à sexta. Mais com mais na multiplicação vai dar mais. M à terceira vezes 2n vai dar 2n m à terceira. Certo? Mais com mais na multiplicação vai dar mais. 2n vezes m à terceira vai dar 2n m à terceira. E mais com mais vai dar mais na multiplicação. 2 vezes 2 dá 4. 4 o quê? N à segunda, porque aqui eu tenho expoente 1 e tenho expoente 1. E na multiplicação somos expoentes. Eu já estou vendo que esse termo é semelhante com esse. Se eles são semelhantes, eu vou ou somar ou diminuir. Tem que analisar. Então, eu já estou vendo que é uma soma. Uma soma com sinais iguais. Quando é sinais iguais, na adição ou subtração, eu vou repetir o sinal e somar os números. Então, aqui vai ficar m à sexta, repete o sinal de mais e soma os números. 2 e 2, 4n, m à terceira, mais 4n à segunda. Isso é a resposta da letra H. Agora vamos fazer a letrinha I. A letra I é da mesma maneira. Eu estou vendo que dentro dos parênteses eu tenho 4a segunda mais 5b e isso tudo ao quadrado. Eu já sei que isso daí eu posso reescrever dessa maneira, ó, 4a segunda mais 5b, fecha parênteses, vezes 4a a segunda mais 5b. Feito isso daí, eu vou fazer agora a multiplicação. Primeiro esse com esse, depois esse aqui com esse aqui de trás. Quando eu encontrar o resultado dessa multiplicação, eu venho com esse daqui com esse primeiro, depois esse daqui com o último. Então, bora lá, pessoal. Mais com mais na multiplicação dá mais. 4 vezes 4 vai dar 16. 16 o quê? A quarta. Por que a quarta? Porque aqui eu tenho a segunda e a segunda. Eu tenho 2 expoentes aqui no A e mais 2 expoentes. Na multiplicação não tem que somar os expoentes, certo? Mais com mais na multiplicação dá mais. 4 vezes 5 vai dar 20. 20 o quê? A segunda, B, o Bzinho daqui. Feito essa multiplicação com esses números aqui, eu vou fazer agora a multiplicação desse termo com todos esses aqui. Mais com mais na multiplicação dá mais. 5 vezes 4 é a mesma coisa de 4 vezes 5. 5 vezes 4 é 20. Para ficar igual a esse, eu vou colocar aqui, ó, A segunda, B. Mais com mais na multiplicação dá mais. 5 vezes 5, 25. 25 o quê? B a segunda. Por que B a segunda, professor? Porque aqui eu tenho expoente 1 e aqui eu tenho expoente 1. E na multiplicação eu somo os expoentes. Certo? Feito isso, pessoal, eu já estou vendo que eu tenho dois termos semelhantes. Quando os termos são semelhantes, eu tenho que somar ou diminuir. Então, na adição ou na subtração com sinais iguais, repete o sinal e soma os números. Então, aqui eu vou resolver, ó, 16 a quarta, sinais iguais, repete o sinal e soma os números. 20 com 20, 40, a segunda, B, mais 25b a segunda. Não é isso, pessoal? Veja que essa letrinha aí estava quase igual à letrinha G. Não é isso? Estava quase igual. Lá só mudava o 2, né? Só mudava o 2 do 16. Que aqui tem, na letra I, tem 4A segunda. E na letra G só é 4A. Quase igual, né? E por último, tem a letra J. Então, a letra J a gente faz da mesma maneira que a gente já aprendeu, pessoal. Eu já sei que aqui eu posso reescrever isso aqui. E como é que eu posso reescrever? Dessa maneira, ó. 2 mais xy, fecha parênteses, vezes 2 mais xy. Isso daqui é a mesma coisa do de cima. Feito isso, eu vou multiplicar o 2 com esse 2, depois o 2 com essas letras aqui de trás. Depois essas letras com o 2, depois essas letras com essas letras aqui. Então, bora lá. Ó. Mais com mais na multiplicação dá mais. 2 vezes 2, 4. Mais com mais na multiplicação dá mais. 2 vezes xy é 2xy.
Mais com mais, na multiplicação é mais. É esse com esse agora. XY vezes 2 é a mesma coisa de 2 vezes XY. E 2 vezes XY é 2XY. Mais XY vezes XY é X ao quadrado, Y ao quadrado. Por que, professor? Porque aqui eu tenho o expoente 1 no X e o expoente 1 no X. Eu repeti a letra e somei os expoentes, deu 2. Aqui eu tenho o expoente 1 no Y e tenho o expoente 1 no Y. Repeti a letra e somei os expoentes. Feito isso aí, eu já vi que tem dois termos semelhantes. Se tem dois termos semelhantes, a gente vai somar ou subtrair. E a gente já sabe que na soma ou na subtração, com sinais iguais, repete o sinal e soma os números. Então aqui vai ficar 4, sinais iguais, repete o sinal e soma os números. 2 e 2, 4xy, mais x à segunda, y à segunda. Isso é a resposta da letra J. Pessoal, esse era o exercício que eu passei para vocês de aprendizagem sobre produtos notáveis, onde envolve o quadrado da soma de dois termos, certo? Espero que vocês confiram, revejam o que vocês erraram aí, quem não fez, faça e deixe tudo organizado aí. Um abraço para todos.